Meus irmãos, graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de refletirmos na Sua palavra neste culto de doutrina. Hoje teremos a oportunidade, com a graça de Deus, de estudarmos a disciplina do estudo. E a disciplina do estudo como sendo a disciplina espiritual. Se você, assim como eu, tinha alguma dificuldade de estudar na escola, nós estamos falando de estudo, mas um estudo como uma disciplina espiritual. Então, os irmãos vão ver a distinção, mas a bênção que é quando nós somos moldados pelo Senhor para fazermos essa disciplina que trará, meus irmãos, sem dúvidas, grande crescimento espiritual para cada um de nós. Eu quero começar num texto da palavra do Senhor, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, meus irmãos, no capítulo 12, verso 1 e verso 2. Esse texto é importante. Romanos, capítulo 12, verso 1 e o verso 2. Os irmãos encontraram, verso 1, verso 2, também está projetado ali. Eu estou com a tradução um pouquinho diferente, mas só algumas palavras, meus irmãos, algum termo ou outro que está diferente. Romanos 12, verso 1 e o verso 2. Você vai ver desenrolado. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir, irmãos, o verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estarei orando uma vez mais, meus irmãos. Senhor nosso Deus, obrigado por esses estudos, Senhor, que estamos aqui na tua casa aprendendo às quintas-feiras. Seja mais uma oportunidade, Senhor, de aprendizado da tua palavra. Senhor, faz com que esses materiais, esses esforços humanos aqui, Pai, para compreender tua palavra, tuas verdades, o Senhor tome tudo isso em suas mãos e transforme em alimento, em pão que desce do céu para o nosso coração. Nos transforma a cada dia. Que tudo seja para a glória, louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós estaremos estudando a última disciplina interior. São aquelas disciplinas que não estão tão aparentes para as pessoas verem. Nós já falamos sobre oração, meditação, falamos sobre o jejum. Agora também é a oportunidade de nós falarmos da disciplina do estudo. Eu quero definir algumas coisas para os irmãos aqui. Eu sempre tive vontade de falar isso, principalmente por conta do contexto de fé que eu vim, de onde eu surgi, né? de onde eu conheci o Senhor Jesus Cristo. Há muita, meus irmãos, ainda no Brasil, muita dificuldade das pessoas entenderem qual o propósito da igreja. Eu estou indo ali para a igreja para quê, afinal? Será que nós vamos para a igreja para sentir alguma coisa? Será que nós estamos aqui em busca de sentimento? Não estou pregando que é errado sentirmos as coisas boas de Deus, a alegria que vem de Deus. Tudo isso é muito importante. Mas pergunte-se, meu irmão, pergunte para você mesmo. Qual é o intuito de eu estar ali na casa do Senhor? Qual é o objetivo de eu estar indo ali até a casa do Senhor para buscá-lo? Então, essa inquietação sempre foi o objeto do meu pensamento, da minha reflexão. Porque eu tenho observado ao longo do tempo, que as pessoas vêm para a igreja por motivos diferentes. E, sobretudo,
mais do que aquilo que você acha que é a igreja, eu e você conversando, a gente possa pensar o que é a igreja. O mais importante é o que a Bíblia diz o que é a igreja. É o que a Bíblia está dizendo sobre qual a importância de nós estarmos aqui, qual o objetivo de nós estarmos aqui. E de forma, meus irmãos, bem geral. Quando você está vindo para a igreja, você está vindo geralmente com o quê, irmãos? Debaixo do braço, ou na sua mão? Com uma Bíblia. Quem lembra aí quantos capítulos tem a Bíblia? Capítulos não, essa é muito difícil. Quantos livros tem a Bíblia? 66 livros. A Bíblia tem 66 livros. O nome Bíblia vem de Biblos, do grego, quer dizer amontoado, né? Uma coleção de livros. Meu irmão, você já parou para pensar que você anda com 66 livros na sua mão? Pare para pensar nisso. Imagine uma Bíblia com 66 livros, como seria? Hoje em dia, graças ao trabalho das editoras, das casas publicadoras, as letrinhas são pequenininhas, eles conseguem colocar aqui, irmão, 66 livros num livro só, que é a Bíblia. Mas imagine você como era no passado, que eram nos rolos de pergaminho. 66 livros. Ora, irmãos, pense aqui logicamente. Se nós, os crentes, andamos com 66 livros, qual é a consequência lógica disso? É que tem alguma coisa a ver com entendimento. Esse povo anda com um livro na mão. Então, esse livro é para quê? Para conhecer, para entender o livro. Sim ou não, meus irmãos? Sim. Então, é por isso que nós precisamos entender que a vontade de Deus foi expressar sua fala, sua voz, sua vontade, seus mandamentos, sua santa lei, por meio das Escrituras, do texto sagrado, do livro, da Escritura, que está aqui diante de nós. Então, se o nosso Deus foi de sua vontade expressar as suas falas, o seu desejo, o seu caminho, as suas veredas, a sua verdade, por meio das palavras das Escrituras, irmãos, veja aí a importância que nós precisamos dar para ela. Agora, esta palavra, este livro sagrado, como é que nós devemos manipulá-lo? Como é que nós podemos usufruir do melhor que ele tem? Será que a Bíblia é um amuleto para você abrir ele? Aqui eu creio que não tem alguém com esse costume. Se tiver, irmão, cuidado. Abriu a Bíblia no Salmo 91, colocou lá no rack da estante, está lá a Bíblia aberta no Salmo 91. E aí, se você for pegar essa Bíblia que está lá na estante e for fechar ela, aí é capaz de quebrar todinha a página, porque está seca de tanto tempo que ficou aberto lá no Salmo 91. Essa não é a vontade de Deus, que a Bíblia se torne um amuleto para nós. Aberta lá naquela passagem tão importante. Não. As Escrituras, meus irmãos, é para que a gente tenha contato com ela, aprenda com ela, manipule ela, viva a nossa vida nela, para Gênesis, Apocalipse, Romanos, a gente vá, meus irmãos, passeando pelos livros da palavra de Deus, conhecendo mais de Deus por meio dela. Então, essas informações que eu passei para os irmãos, apenas para incentivar você na lógica, para entender como existe essa dinâmica do livro, da vontade de Deus, em vez de nos deixar um livro, como precisamos ter contato com esse livro, como precisamos estar no dia a dia, meus irmãos, com esse livro. Olha, outra coisa importante, nós vamos falar sobre estudo, a importância do crente estar estudando. Talvez, dentre tantos papéis teológicos importantes que Jesus desempenhou aqui conosco. Jesus era o quê? Era Senhor, Jesus era Redentor, Salvador, Mediador, tanta coisa que você já ouviu acerca de Jesus. Tem uma coisa, meus irmãos, que passa desapercebido, que as pessoas às vezes prestam tanta atenção. Jesus era um professor. Será que você concorda comigo? Jesus era um professor. Existem duas palavras do contexto da Palestina que a gente não está tão familiarizado com ela. Rabi, mestre. Você, quando lê as páginas dos evangelhos, vocês vão perceber que a todo momento existem pessoas dizendo assim para o nosso Senhor: Rabi, mestre.
Rabi, mestre, por que eles querem aprender, irmãos, a todo momento? Eles querem entender o que é que aquele homem tem para me dizer. Que ensinamento é esse que esse Jesus tem aí? Então, dentre todos os papéis importantes que a Bíblia mostra acerca do nosso Senhor, se a gente, assim como Zaqueu, que se bateu com Jesus, né, na árvore, se nós tivéssemos a oportunidade de se bater com Jesus ali, Jesus estava para nós como um grande mestre, um grande professor, um grande ensinador. Jesus era um ensinador tão poderoso, mas tão poderoso, que, meus irmãos, Jesus marcou uma diferença muito grande com os professores que tinha na época. Se você observar em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, eu vou ler para ganharmos tempo. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. O que é doutrina, irmãos? Ensino. O ensino de Jesus. A gente às vezes fica apegado com Jesus multiplicando o pão, Jesus andando por sobre as águas, não é? Jesus fazendo tanta coisa, meu Deus, extraordinária. Esquecemos, muitas das vezes, do trabalho do nosso Senhor, do trabalho ordinário dele. Qual era o trabalho que Jesus fazia constantemente, a todo tempo? Ensino, 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 ensino. Quando Jesus terminou essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas, meus irmãos, no tempo do nosso Senhor, eram homens frios, que ensinavam, mas aquilo ali não trazia mudança. Eram uns camaradas muito inteligentes, tinha muito conhecimento, mas colocavam um julgo sobre as pessoas muito forte. Um ensinamento para além do que estava escrito nas Escrituras, nos escritos de Moisés. Jesus ensinava com autoridade. Então, meus irmãos, é por isso que o nosso Senhor vai nos incentivando, nos convidando, nos chamando para sentar a relva. O que é sentar a relva, meu irmão e minha irmã? Quando Jesus estava pregando o Sermão do Monte, ele se assentou para ensinar e a multidão estava sentada sobre a relva, sobre a pastagem daquele lugar, sobre aquele clima ameno ali. Para quê, meus irmãos? Para ouvir os ensinamentos de Jesus. A gente precisa ter cuidado com isso, porque senão a gente se apega aos milagres que Jesus operou e esquece do ofício principal de Jesus, nos ensinar a verdade de Deus, nos ensinar o caminho que nos leva a Deus. Um rabino, meus irmãos, era responsável por ensinar a lei de Moisés, fazer que as pessoas memorizassem a palavra e que essa busca por aprender, memorizar, tudo isso viesse a convergir, a transformar-se em mudança de caráter. Então, Jesus tinha discípulos, sim ou não? Qual era o papel de Jesus para eles? Ensinar a palavra, instruí-los na palavra, fazer com que eles memorizassem a palavra. Mas não somente memorizar aqui na cachola, mas guardar no coração. Jesus não era um ensinador frio apenas, daquele que tem muito conteúdo expositivo e pouco ensinamento prático. Jesus gostava de fazer umas provas, como é que a gente chama? Provas práticas. Levava para o mar, perguntava se tinha pão para alimentar a multidão, e ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, e os camaradas estavam no mar pensando que iam morrer, e Jesus atrasa para encontrar-se com seu amigo Lázaro depois de 4 dias. Então Jesus está todo o tempo ensinando no discurso, na palavra, na autoridade que ele tinha, mas também na prática, no dia a dia, com seus discípulos. Por quê? A finalidade do nosso Senhor é fazer com que Pedro, Tiago, João, os demais discípulos dele, aprendessem a sua palavra. Tudo isso se dá como? Estudando. Estudando. Buscando aprender mais. Só para, meus irmãos, confirmar essa cultura que existia na época do nosso Senhor, como isso era uma prática judaica muito forte. Os irmãos observarem em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, a palavra do Senhor diz o seguinte: Moisés, escrevendo Deuteronômio, que é a segunda lei, a repetição da lei, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás. Inculcar a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho,
ao deitar-te e ao levantar-te. Estão entendendo? Isso aqui é uma ordenança de Moisés para os pais ensinarem aos filhos sobre a lei. Não era única e exclusivamente uma responsabilidade de Moisés ensinar a lei para o povo. Veja o que esse livro está dizendo. Pais, inculquem na cabeça de seus filhos os mandamentos, os ensinamentos. Aonde? Na tua casa, andando no caminho, deitando-se, levantando-se. Veja como essa aliança se desenvolveu. Veio o nosso Senhor pregar o Evangelho para nós, nos ensinar, nos instruir na mesma lei. Ora, meus irmãos, nós precisamos, da mesma maneira, inculcar a palavra no coração dos nossos filhos. Inculcar a palavra dentro da nossa casa. Inculcar a palavra no nosso relacionamento. Inculcar a palavra do Senhor em tudo que fazemos. Isso se dá como, irmão Aldenes? Estudo. Aqui está claro, meus irmãos. Em tudo que vocês fizerem, andando, sentando, levantando, inculque na cabeça, estude, 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 estude. Nós já observamos Romanos 12, versículo 2, mas alguns textos para vocês entenderem essa dinâmica de como as Escrituras nos apresentam essa disciplina que o crente precisa estar exercendo. Estudo, o estudo. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O apóstolo Paulo exortando aos Filipenses sobre a dinâmica do dia a dia da igreja. Eles precisariam buscar as virtudes, o que era justo, o que era puro, o que era amável, e que todas essas coisas, o dia a dia dessas pessoas, ocupassem o seu entendimento, o seu pensamento. Nós estamos, meus irmãos, refletindo aqui nestas disciplinas espirituais, e uma das coisas que o autor pontua, que é uma coisa muito real do nosso tempo, é que nossa mente concorre muita coisa pela atenção da nossa mente. Hoje, observamos uma dificuldade nas famílias, nos crentes, muitas das vezes, nós mesmos, porque muita coisa tem concorrido para a nossa atenção. Mas veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. Procure estas coisas, que essas coisas ocupem o seu pensamento. O imediatismo tem tomado conta da igreja. Por quê? Muitas das vezes as pessoas não meditam na palavra, não estudam a palavra, não procuram compreender o ensinamento da palavra. Então, elas vivem uma vida meio que boiando, meus irmãos, ali. Não se aprofunda, fica boiando ali. E quando é acometida pelos males dessa vida, elas ficam desesperadas. Por quê? Porque não tem onde buscar. O que é que está ocupando o pensamento delas? Muitas coisas. Menos o estudo da palavra, menos as verdades de Deus. É por isso que desde o Antigo Testamento até os ensinamentos do nosso Senhor, as cartas, tudo isso, meus irmãos, é para quê? Para que nós, os crentes, ocupemos o nosso tempo estudando, dedicando tempo às coisas de Deus, à palavra de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo disse uma coisa muito forte, que infelizmente fizeram uso errado disso. Fizeram uso político dessa fala. Mas o Senhor não quis que fizesse uso político dessa fala. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Cristo, Deus. Mas veja, e põe o quê, irmão? Põe o quê? Conhecereis a verdade. Irmão, a verdade passa na frente desse povo o dia todo. Certamente a comunidade aqui já ouviu o evangelho alguma vez. Sim ou não, irmãos? Sim. Certamente aquela abençoada ou aquele abençoado da sua casa, que talvez não seja crente, talvez você já bombardeou ele de louvor, de pregação, de leitura da palavra, o seu testemunho. Aí para pensar, e por que essa pessoa não se converte?
Porque é preciso conhecer a verdade. Não basta apenas saber, apontar o que é a verdade. Irmãos, porque nós, pelo poder de Deus, conhecemos a verdade nos libertou. O próprio Senhor Jesus Cristo diz, Mateus capítulo 23, versículo 15, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Jesus está combatendo o tipo de estudo que havia na sua época, o estudo fariseu, o estudo apenas no intuito de fazer com que as pessoas ficassem escravizadas pelo jugo da lei. Eles faziam prosélitos como irmãos, rodeando o mar e a terra para fazer um discípulo. E Jesus está dizendo, quando vocês fazem um, vocês estão fazendo pior. Vocês estão tornando ele filhos do inferno 2 vezes mais. E Jesus está criticando, irmãos, essa dinâmica de ensino errado que havia na época dele. Ora, tudo isso é para nos levar para as seguintes conclusões. Muitos cristãos permanecem escravos dos medos e ansiedades, simplesmente porque não se beneficiam da disciplina do estudo. Escute isso. São assíduos aos cultos e dedicados no cumprimento de seus deveres religiosos. Mesmo assim, não são transformados. Por que, irmão do coração, não basta estar aqui sentado na igreja? Basta, irmão. É preciso o quê? Compreender a verdade. Ora, se fosse por ocupar um banco que alguém fosse salvo, a gente só precisaria convencer o povo aí fora de sentar aqui dentro da igreja. Mas não é assim. É preciso compreender a verdade. O autor coloca aqui para nós esse problema, meus irmãos. As pessoas estão escravas do medo, da ansiedade. Por quê? Porque não se beneficiam dessa disciplina tão abençoada que é estudar a palavra. Estudar as coisas de Deus cada vez mais. Você vai entender o porquê dessa ênfase no estudo. E, irmão Denis, qual a diferença de estudar para ouvir uma pregação? A diferença de estudar para meditar na palavra em casa, ouvir um louvor? Qual a diferença? Você vai ver qual é a diferença. O estudo é um dos principais meios que Deus usa para nos transformar, meus irmãos. É preciso estudar. É preciso estudar as coisas de Deus. Queridos irmãos, o estudo dedicado nos livra desse sentimentalismo religioso, dessa busca por experiências a todo custo. Se você não tiver lembrado, eu vou só refrescar sua mente. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, a palavra diz o seguinte. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, trazendo na prática o que seria isso que o Senhor está falando, que é melhor obedecer do que sacrificar. Irmãos, se nós estabelecêssemos aqui na igreja um sistema de ritual, como os católicos fazem, os católicos estabelecem todo um ritual, uma dinâmica sacerdotal, uma busca pelos elementos que existem numa missa, a busca pelos elementos que existem na vida católica, para que você fazendo aquilo, você consiga a bênção de Deus, o perdão, a justificação de Deus. Nós, os protestantes crentes, já fomos justificados em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso, o Senhor agora nos convida para obedecê-lo. Não ficar em ritual. Aí na Semana Santa não come peixe. Mas depois que passa a Semana Santa, esquece do peixe, esquece de tudo, esquece da palavra. Mete o pé na bebida. Por isso que o sacrifício, os meios de se alcançar alguma coisa diante de Deus por meio do mero ritual, isso não agrada a Deus. É melhor obedecer. E só consegue obedecer quem entendeu as palavras do Senhor para obedecer. Irmãos, os pontos para nós caminharmos aqui. Disciplina do estudo. Em primeiro lugar, vamos responder uma pergunta que todos nós talvez estejamos fazendo agora.
O que é o estudo, irmão Dennis? Olha, o estudo é uma experiência específica na qual, por meio da atenção cuidadosa à realidade, a mente é capacitada a mover-se em determinada direção. Todos nós aqui, meus irmãos, se existe alguma coisa que você sabe fazer, se você sabe fazer, é que você estudou. Vou aqui dar 2 exemplos rápidos que está na minha mente aqui, mais fresquinho. Temos ali irmão Edmilson. Irmão Edmilson trabalha, não é alfaiataria, mas é no estofados, né? Precisou estudar para entender aquilo. Tem matemática ou não, irmão Edmilson, no seu trabalho lá? O irmão Edmilson não vai vender um sofá que tem que estar dentro do esquadro. Então, ele estudou aquilo que ele está passando. Aqui, irmão Sebastião, farmácia, não é isso? Se perguntar, irmão Sebastião, o que de pirona? Irmão Sebastião, aqueles nomezinhos, né, que captopril, aquele nome que a gente sabe, tudo aquilo, irmão, está relacionado a uma química que dá um efeito. Como é que a gente sabe disso? Como é que o irmão Sebastião compreendeu isso? Porque ele estudou isso, buscou conhecer, compreender essas coisas. E aí eu poderia falar para cada um dos irmãos aqui, nos ofícios que os irmãos estão empenhados. Estudar quando você dedica sua atenção, o seu cuidado, a sua mente para aprender aquela determinada coisa. Você está, irmãos, intencionalmente querendo saber o que é aquilo. As irmãs aqui que cozinham, os irmãos também que cozinham, sabem muito bem. Por mais que você tenha aprendido com a prática, vendo, ou pegando aquela tradição da sua avó, da sua mãe que fazia, você teve que dedicar tempo para aquilo. Para depois, quando tivesse na sua mão, você pudesse fazer. Estudar isso, meus irmãos, é dedicar um tempo, atenção para isso. Toda vez que você estuda, você está envolvendo algumas coisinhas aqui, meus irmãos. Sua concentração, sua percepção, repetição. Você concentrado, percebendo, meditando, repetindo, você está formando um hábito no seu pensamento. Você está fazendo com que aquilo. Já viu aquele meme, meus irmãos, que o camarada vai fazer uma prova e ele fica fazendo isso aqui, ó. Fazendo uma mandiga para ver se o que está ali entra na cabeça. Não dá certo não, meu irmão. Não dá certo não, meu irmão. Preciso estudar. É preciso dedicar tempo, dedicar atenção. O estudo é diferente da meditação. Nós já falamos sobre a disciplina da meditação aqui. Quando você está meditando a palavra em casa, você não está preocupado em saber quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu. Muitas das vezes, quando estamos meditando, nós estamos saboreando a palavra de Deus ali naquele instante. Aqueles versículos que vocês mandam lá no grupo do WhatsApp da igreja. Que é versículo para a nossa meditação. Para a gente ler aquilo de manhãzinha, já se animar no Senhor, ver o poder da palavra de Deus e amém. Agora, se você quiser estudar aquele versículo bíblico que está lá no grupo do WhatsApp da igreja, aí você precisa analisar o que está escrito, investigar, perguntar. Irmão, você me permite, com muito amor e carinho, dizer uma coisa para você aqui? Posso doer um pouco? Mas você e eu, nós estamos na época da facilidade. Era muito mais difícil dar a palavra de Deus antigamente, meus irmãos. Os recursos eram pouquíssimos e caros. Hoje você pode pegar um celular. Quem já ouviu falar aqui no chat GPT? Olha, inclusive até uma notificação agora aí. Chat GPT, irmãos. Se você colocar lá, me explique esse versículo tal. Irmãos, é uma inteligência artificial. Tem uma base de dados que vai trazer uma explicação. Ela não é perfeita. Ela pode errar. Mas já vai lhe dar um norte, um direcionamento. Vai lhe ajudar a estudar, a compreender aquela palavra ali. Coisa que a gente, irmãos, demoraria tempo, dificuldade nós teríamos para entender. Estudar é isso. Essa experiência específica na qual, por meio da atenção, do cuidado, nós estamos ali, nós trabalhando, manipulando para compreender. Queridos, 4 passos importantes quando nós estamos buscando estudar a disciplina espiritual do estudo.
Eu vou deixar aqui uma reflexão importante antes dos 4 passos. É importante que se observe que estamos falando de estudo como uma disciplina espiritual. Por isso, é completamente estranho uma pessoa que se diz ou se observa com aptidões para o estudo se tornar uma pessoa arrogante e insuportável. Trocando em miúdos aqui. A disciplina espiritual do estudo não é para nos deixarmos arrogantes, insuportáveis e nariz em pé. Muito pelo contrário. Um coração convertido que estuda, ele promoverá uma série de bênçãos, meus irmãos, tanto para si mesmo, como para aquelas pessoas que estão ao seu redor. É uma bênção cruzar com um irmão e com uma irmã que estuda a palavra de Deus. Você pode, você deve, meu irmão e minha irmã, ser essa pessoa que estuda a palavra de Deus. Olha, não precisa compreender, irmãos, todo o oceano da palavra de Deus, porque a gente vai morrer e não vai entender tudo. Mas se você entendeu João 3,16, pode para pensar. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você hoje quiser estudar essa passagem, você vai procurar saber quem é e o porquê, o que é isso de Filho unigênito. Você vai procurar entender que amor é esse de Deus. Que tal maneira é essa? Que amor de tal maneira é essa que Jesus está falando aqui? Que o que seria se todo aquele que nele crê tem distinção? Será que Deus quer salvar só judeu? Quer salvar negro? Quer salvar branco? Amarelo? Índio? Quem Jesus quer salvar? Todo aquele que nele crê. Então, é estudar, é analisar. Então, meus irmãos, isso é importante dizer para vocês, porque certamente os irmãos já tiveram alguma experiência negativa com pessoas que se dizem estudantes da palavra de Deus. Certamente os irmãos já tiveram essa experiência. Então, eu sinto muito dizer, mas que essas pessoas que estudam a palavra, se dizem pessoas entendidas da palavra de Deus, mas se mostram como arrogantes, irmãos, não compreenderam a palavra de Deus, estão estudando na intenção errada e equivocada. Amém, meus irmãos? 4 coisas importantes sobre o estudo. Primeiro, repita comigo, repetição. Novo, repetição. Repetição. Se você quer estudar, a disciplina espiritual do estudo precisa de repetição. Repetir com regularidade canaliza a mente para uma direção específica, possibilitando assim que os hábitos de pensamento criem raízes. Irmãos, a gente está num tempo que tem uma preguiça tão grande, uma preguiça tão grande no nosso tempo, que como é que a gente quer compreender uma coisa que passou pela nossa vista? Irmão, assim, você teve uma vontade uma vez com aquilo, e você já quer entender aquilo. Impossível, irmão. Nem se você fosse o Superman. Preciso dedicar tempo, repetição. Olha, bons hábitos podem ser formados apenas com a repetição. Eu e minha esposa, a gente luta para ter hábitos saudáveis, né? Qual é a grande bronca? A gente tem que fazer sem vontade. A gente tem que fazer porque é importante. A gente tem que fazer porque é para o nosso bem. E repetir essas coisas, repetir, irmão, repetir mesmo, fazer de novo, ajuda a gente a mudar os pensamentos, a mudar os nossos hábitos. Se nós, meus irmãos, queremos ser crentes melhores, mais habituados com a palavra de Deus, eu incentivo fortemente os irmãos a repetirem as coisas de Deus, o estudo da palavra de Deus. Ora, todo domingo tem pregação aqui, sim ou não? Eu pergunto, será que você tem pegado aquela pregação que teve, compreendeu aquilo, estudou ela mais um pouquinho em casa? Será que a gente tem feito isso? Porque ali você já teve uns flashes, algumas coisas, né? Um estudo. E será que você está levando isso para casa também para aprender mais, compreender mais? É por isso que eu digo, já disse e repito, era bom que todos vocês pregassem aqui na igreja. Porque se todo mundo pregasse na igreja, todo mundo entendeu um texto, pregar o texto, ensinar o texto, explicar o texto. Mas sabe o que eu acho engraçado? E é bom estar ali a missionária e o missionário. Os missionários, eles trabalham muito com isso aqui, com repetição. Não é isso? Missionário Luz, missionários Edequias. Porque quando você está em contato com uma pessoa que não compreende as verdades do Evangelho, teve o coração aberto para o Evangelho,
que é que os missionários precisam fazer? Todos nós precisamos fazer Bíblia. Versículo bíblico. Decore o texto. Veja o texto de novo. Aprender o texto, irmão. Eu acho que a missionária e o missionário vão ficar muito felizes se a pessoa que eles estão discipulando decorar um texto da palavra de Deus. A importância que é decorar um texto da palavra de Deus. Como é que a gente consegue isso? Repetição. Ali, ó. Com muita paciência. Não é, irmãos? Com dedicação. Agora a gente está esquecendo. Quando foi para a gente aceitar Jesus, a gente repetia. A gente estava lá com um caderninho. A gente estava lá com aquele textozinho. Aí agora a gente virou os teólogos. Foi. Não, irmão, não para não. Vai estudar até o último dia da sua vida. Você vai estudar, vai ter que estudar as escrituras até o último dia da sua vida. A repetição tem treinado a mentalidade da sociedade também, meus irmãos. Olha, sabe quem está muito esperto, muito dedicado com as coisas? O mundo. O mundo entende muito bem essa parada da repetição. Acontece um fenômeno aqui no Brasil, um problema. Fica todos os meios de comunicação repetindo a mesma coisa. Resultado, tá você e eu aqui na igreja comentando um negócio que está repetindo toda hora, todo instante para a gente. Ah, porque fulano de tal deu um pisão no pé de não sei quem, levou uma tapa de não sei quem, um negócio lá. Mas aí aparece no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, e aí chega vídeo para você, repetindo. Daqui a pouco tá a gente fazendo o quê? Falando aquilo que eles querem que a gente fale. Aí tá a irmã, os irmãos aqui, principalmente as irmãs aqui. As irmãs estão querendo comprar uma air fryer. Aí começa a falar de air fryer, começa a conversar. Aí o celular ouve aquilo. Aí começa. Mas só, amor, olha o desconto que tá dando aqui. Olha, não sei o quê. Olha, não sei o quê. Divide em 24 vezes. Não sei o que lá. Repetição. Irmãos, a gente tem que entender esse princípio e guardar para nós também. Nós somos salvos, nós somos crentes. Precisamos repetir a palavra de Deus. No exército, meus irmãos, aí é que é engraçado. Porque no exército chega um monte de camarada que não sabe nada do Brasil, da pátria, não sabe o hino nacional, não sabe nada. Não sabe o que é Ordem Unida, né? Que é aquele negócio lá de marchar. Sabe qual é o método do exército? Repetição. Não tem nenhum fenômeno do outro mundo, não. Só precisa repetir. Sabe o que eles fazem com a gente? Botam a gente no sol quente. Às vezes eles colocam na sombra. Aí vai lá. Aí, no silvo de apito, pé direito. Aí a gente fazia lá. Tá. Aí enquanto um estava no pé direito, o outro estava no pé esquerdo. Aí quando a gente ia aprendendo, aí tem um movimento, vocês vão já viram assistir desfile militar, que tem um momento que a gente entra para dentro, frente para a retaguarda, a gente faz um movimento para dentro. Aí você imagina um monte de bisonho, um monte de menino que nunca viu aquilo na vida, fazendo aquilo pela primeira vez. Acontece o quê, irmãos? Cabeçada. A gente bate um no outro, não entende nada. Aí vai cantar um hino nacional. Ouviram de piranga. Meu irmão, não chega nem na metade do hino. O que é que o sargento faz? Como aconteceu comigo? Aldenes e os demais lá, né? Era Clemente, meu nome de guerra, né? Clemente, todo mundo aí, ó. Pelotão todo. 24 cópias do hino nacional para segunda-feira aqui no Exército. Aí eu saía na sexta-feira do sábado para casa. Não tinha videogame, não tinha nada, irmão. Não tinha amigo. E o medo de chegar na segunda-feira e não estar com as 24 cópias do hino nacional. Mas sabe qual foi o resultado? Quando chegou na segunda-feira, os camaradas estavam todos sabendo cantar o hino nacional. Por quê? Repetição. Faça um teste. Pega aí um livro da Bíblia e começa a escrever 24 vezes para você ver se você não vai aprender. Tudo. São, irmão, isso aqui e tal. Feito as irmãs ali no livro de Ruth, né? Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui, vocês estão treinados mesmo. Quem foi que disse assim? Não me chame mais, me chame de Mara. Ó, sabe por que isso? Estudaram, irmã, coração. Estudaram. Gastaram tempo, dedicaram tempo naquilo. E aí teve o estudo, vai ter os demais estudos. Isso é o quê? Repetição, buscando. Segundo passo, para a gente já concluir, os 4 passos, pelo estudo de hoje apenas. Concentração. Você precisa, em primeiro lugar, repetição, mas você precisa de concentração. Muito eficaz se, além de repetirmos, nos concentrarmos. Se concentrar em nós, ó. Vou fazer isso, vou entender isso, vou dedicar tempo a isso.
A nossa mente tem uma capacidade incrível de se concentrar. Ela recebe estímulos constantes para isso, meus irmãos. Então, Deus já nos deu uma capacidade de absorvermos mais, de aprendermos mais, de sermos uma bênção, meus irmãos, se dedicarmos à repetição e concentração para entender as verdades de Deus. Nós vivemos numa cultura que não dá valor à concentração, meus irmãos. A distração é a ordem do dia. Nós estamos sempre ocupados com pequeninas coisas. Mas quando é que nós estamos realmente ocupados com aquele tempo dedicado de concentração para aprender uma verdade da palavra de Deus, por exemplo? Fazendo uso da repetição, concentrados, podemos seguir para o terceiro passo no estudo. Você está repetindo, você está se concentrando, agora você precisa de compreensão. Jesus nos lembrou que não é a verdade, mas o conhecimento da verdade que nos liberta. Meus irmãos, quem nunca passou por aquela experiência de ter lido um texto uma vez, duas vezes, três vezes, leu o versículo uma, duas, três, quatro, cinco vezes? Rapaz, não estou entendendo não. Mas se você se concentrou, se você repetiu várias vezes, em algum momento, meu irmão e minha irmã, pode ter certeza, você alcançou a compreensão. Agora, é um fluxo. Etapas a gente não pode queimar. Repetindo, aquele hábito, aquela dedicação. E aí você vai, ao repetir, você também vai se concentrando naquilo. Você vai, meus irmãos, naturalmente ter compreensão. Importante. Escute isso. Em tudo, não estamos falando de estudo. Em tudo contamos com o auxílio maravilhoso do Espírito Santo de Deus. É por isso que é uma disciplina espiritual. Irmão, é forte o que eu vou dizer, mas essa é a verdade. Nós somos débeis. Sim, nós somos débeis diante das coisas de Deus. Se você pegar o camarada mais inteligente do mundo, não vou arriscar o nome dele aqui não, mas um camarada muito inteligente no mundo, conhece química, física, matemática como nenhum outro, diante das verdades de Deus, ele é um débil. Ele não entende, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Meu irmão, você já parou para pensar que grandeza é isso? Tem coisa que Deus revelou para nós, que não revelou para algum mais inteligente dessa terra. E tem coisa que Deus revela para um mais inteligente dessa terra, não revela para um homem simples. O que é isso? É a obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, o estudo, ele deve nos levar para essa humildade, entendendo que nós contamos com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Por quê, irmão Dendes? Deixa para você entender isso. Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. O mundo, a sua mente está corrompida. É por isso, meus irmãos, que a gente tem que ter cuidado na evangelização. Porque não é você batendo, não é você falando muito, não é você brigando, convencendo, ou você trazendo a pessoa que conhece mais de Bíblia no mundo. Não é isso que convence. É a obra de Deus nessa consciência corrompida. É só lembrar de você, irmão, só lembrar de mim. Nossa vida pregressa. Foi Deus que fez esse milagre, para a gente entender essas verdades. Isaías capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18 diz: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos, o breu no entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Colossenses capítulo 1, versículo 21, e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. E o principal texto, para você entender de uma vez por todas, que não somos nós, não é o nosso esforço, é o Espírito Santo de Deus agindo em nossa mente. Lucas capítulo 24, versículo 45, está um dos textos mais belos da Bíblia, que fala de um tema bem interessante, que é o efeito noético, vem de nous. O entendimento do ser humano, ele está alienado, distanciado de Deus. É preciso que Deus intervenha, coloque a mão no entendimento da gente. Veja, Jesus diz, Lucas 24, 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quem é aqui que o Senhor está pelo entendimento? Seus discípulos. Irmãos, estão entendendo o negócio? Os camaradas andavam com Jesus,
viu o mar se abrir, viu o pão multiplicar, viu o morto ressuscitar. Os camaradas viram de tudo. Mas, escuta o que Jesus está dizendo. Foi preciso que ele abrisse o entendimento deles para que eles compreendessem as Escrituras. É por isso, meus irmãos, que você vai observar um camarada muito inteligente, muito sábio, muito desenrolado. Mas, quando lê a Bíblia, as coisas de Deus, e você pode também encontrar um camarada muito inteligente, está ali, ó, saboreando, desfrutando, compreendendo as coisas de Deus. O que é isso? É Jesus que abriu o entendimento deles para que eles compreendessem. Então, quando a gente vai estudando as coisas de Deus, Senhor, me ajude, abra o meu entendimento, me dê clareza para entender aqui as tuas verdades. E por último, meus irmãos, para nós concluirmos por hoje, o estudo precisa também de reflexão. Embora a compreensão defina o que estamos estudando, é a reflexão que estabelece a importância das coisas. Precisamos ruminar o que repetimos, nos concentramos e compreendemos. Você pode ter repetido 200 vezes, você pode ter se concentrado demais, você pode ter compreendido muita coisa. Você precisa refletir sobre tudo isso. Quem nunca, meus irmãos, já usou aquele jargão que diz assim, né? Isso foi uma atitude não refletida de fulano. Fulano não refletiu nisso que fez. Ele sabe das coisas, compreende as coisas, é inteligente, ela ou ele é inteligente. E por que fez isso? Não reflete no que está fazendo. Na reflexão, meus irmãos, então, passamos a entender não somente o assunto, o estudo, o conceito, aquela coisa bonita que está lá dentro de nós, mas nós começamos a refletir sobre nós mesmos. Nós estamos refletindo, queremos ser transformados pelo estudo. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Entendeu isso aqui? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. É Deus agindo sobre o nosso entendimento. E o estudo, meus irmãos, deve nos ajudar a evitar dois probleminhas aqui. É um termo bem forte, mas o estudo deve nos livrar de um problema chamado verborragia. Como é, irmão? É isso. Verborragia. O que é uma verborragia? Sabe aquele camarada que fala? Aquela pessoa que fala. Sabe de tudo. E você vê assim, rapaz, qual é o fruto disso aí mesmo? Para que serve isso aí mesmo? Em que isso me edifica? Em que isso está edificando as pessoas que ouvem? Pode ser o quê, irmãos? Uma metralhadora de conhecimento, mas sem propósito nenhum. Por isso Jesus disse, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. O fariseu, se orgulhava de entender demais. Outro problema que o estudo vai nos ajudar a evitar. Irmãos, repita para mim esse palavrão aqui. Vacuidade. Repita aí, vá. 1, 2, 3. Vacuidade. Vacuidade vem de vácuo. O que é um vácuo, meus irmãos? Um vazio, né? A gente, como crente, tem que ter cuidado com o problema da vacuidade. Quem nunca já ouviu aquele versículo que diz assim, né? E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de falar e ao que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Qual a interpretação que o povo tem desse versículo? Irmão, não se preocupe. Na hora lá que você tiver, não pega para capar, no problema lá, não se preocupe que vai acontecer o que na hora, meus irmãos? Vai vir do céu quentinho, né? A resposta na sua cabeça. É isso, meu irmão? Será que é isso? O Espírito Santo é o mordomo. Na despensa tem tomate, tem cebola, tem pepino, tem coentro, tem feijão, tem arroz, tem carne de sol. Na despensa tem tudo isso. O que é que o Espírito Santo faz? Espera aí. A receita quem vai dar sou eu. Eu vou pegar esse conhecimento e vou fazer essa receita
para isso aqui. Na prática, o que seria isso? Irmãos, quantas vezes você já deve ter ouvido testemunhos de irmãos simples, irmãos que não são teólogos ou coisa do tipo, mas são homens e mulheres apaixonados pela palavra de Deus. Quando chegam em determinados momentos, situações, circunstâncias, o Senhor abre a mente destas pessoas e traz aquilo que a Bíblia diz, o apóstolo Tiago nos instrui, a sabedoria que vem de Deus. O Senhor abençoa aquele conhecimento adquirido para a glória dele. Por isso, meus irmãos, não existe essa história. Não estudar, não se dedicar, não se concentrar, não gastar tempo no estudo e que na hora a coisa desça do céu. Não, não é assim. Isso aí é a vacuidade. Já pensou o pregador? Aí eu passei a semana todinha sem abrir a Bíblia em casa. Tá você e eu, a semana todinha, vai pregar no domingo. Você vai pregar no domingo. A André vai pregar no domingo, Dani vai pregar no domingo. Vocês vão pregar no domingo. Aí passou a semana todinha, não abriu a Bíblia em casa. Quando chegar no domingo, cruzou aquela porta ali. Senhor, tua palavra diz, será dado. Irmão, Deus não usa a vacuidade, a cabeça vazia das coisas dele. Não. Deus santifica, o Espírito Santo santifica o estudo diligente e dedicado de cada um de nós nas coisas de Deus. E digo mais, eu sempre tenho hábitos, meus irmãos, como um pregador da palavra de Deus, eu sempre digo um negócio, é uma oração pessoal minha. Senhor, lembra do profeta Elias, ou profeta Eliseu? O profeta Elias, que encontra a viúva de Sarepta, quem? Elias ou Eliseu? Me ajudem aí. Está vendo a importância do estudo? Eu não estou sabendo. Podemos cravar depois. Eliseu? O que é que ele diz? A viúva diz o quê? Eu tenho que só uns cavaquinhos para fazer a comida para mim, meu filho, para depois eu o quê? Elias, isso mesmo, Elias. Isso, Elias é a viúva de Sarepta, isso mesmo. Irmãos, sabe o que eu digo sempre para Deus? Meu irmão, eu não quero me envaidecer com isso aqui, não. Mas para trazer um sermão, uma pregação, meus irmãos, para a igreja aqui, são horas. São dias estudando. Mas seja 5, 6, 7 horas, 8 horas, ou 5, 10 minutos que eu estudo, 10, 20 minutos. Eu sempre lembro dessa passagem de Elias, que a viúva diz assim, tem uns cavaquinhos aqui. Eu digo, Senhor, todo o meu esforço, todo o meu intelecto, tudo que eu tenho são uns cavaquinhos, uns gravetos. São gravetos, Senhor, diante dessa obra maravilhosa que estamos fazendo aqui. Senhor, usa isso para a tua glória. Então, irmãos, o seu estudo, o meu estudo, tudo que a gente faz, seja o mínimo, o máximo, a simplicidade com que a gente se dedica às coisas de Deus, a gente tem que orar, Senhor, use esses cavaquinhos, esses gravetos, esse meu estudo simples aqui, para a glória do teu nome. E eu creio, meus irmãos, e tenho certeza que o Senhor faz sempre aquele milagre de mandar muito mais do que a gente pede, muito mais do que precisávamos. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos, agradecer ao Senhor com uma oração.